Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantavam e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, vem falar conosco nesta noite, de uma forma poderosa, Pai. Que seja, meu Deus, a Tua palavra transformadora, meu Deus, falar com os nossos corações, Pai, e transformar as nossas vidas diante do Senhor. Usa, meu Deus, a minha vida, a minha boca, como um instrumento Seu, e que Teu Espírito Santo fale através da minha boca cada vida destes que estão aqui, daqueles que nos acompanham, meu Deus, ao vivo e de casa, onde estiverem, meu Deus, que a Tua palavra alcance a todos e provoque, meu Deus, as mudanças que são necessárias em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Estevão, um homem que estava cheio do amor de Deus, um homem servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, havia recebido o batismo no Espírito Santo, e ele falava com poder, falava com amor, falava com autoridade, e ali as pessoas não podiam resistir ao que ele falava, porque o que ele falava era no Espírito. Aquilo que ele falava àquelas pessoas era pelo Espírito Santo. Mas quem era Estevão? Estevão era um dos 7 que haviam sido escolhidos pelos apóstolos para servirem como diáconos, para servirem na casa de Deus. Estevão não era pastor, Estevão não era pregador, Estevão era um diácono na casa de Deus. Um dos 7 escolhidos ali no capítulo anterior, no capítulo 6. Um daqueles 7 escolhidos para ser servo. E ele falava com amor, ele falava com poder, falava com autoridade. Mas o testemunho que ele dava, aquilo que ele falava, incomodava. Repita comigo assim: incomodava. Às vezes, o que a gente fala incomoda. Às vezes, o que você fala incomoda. Às vezes, o jeito que você anda incomoda. A forma como você vive incomoda. O seu jeito de falar, a forma como você procede, incomoda. E por incomodar, alguns podem tentar se levantar contra você, e até inventando mentiras, como aconteceu aqui com Estevão. Levantaram testemunhas falsas, levantaram palavras de acusação mentirosas, levantaram testemunhos que não eram verdadeiros contra a vida de Estevão. E quantas vezes nós passamos por essas coisas?
porque nós fazemos coisas erradas? Não. Porque nós desafiamos a autoridade? Não. Simplesmente porque nós incomodamos. Simplesmente porque você incomoda. E aí então alguém se levanta para ir contra você. E isso acontece todos os dias, e não é só na televisão, aqueles negócios que tem lá, os reality shows. Não, acontece na vida real. Na vida real. Quem aqui nunca passou por uma luta no trabalho, uma dificuldade nos negócios, porque alguém estava tentando passar a perna? Quem aqui nunca sofreu alguma blasfêmia, alguma mentira que falaram contra você? Quem aqui nunca passou por um momento de constrangimento, porque alguém inventou uma história a seu respeito? E isso é algo terrível, irmãos. Pode levar a consequências desastrosas. E aqueles homens se levantaram contra aquele servo do Senhor, um diácono do Senhor, que estava servindo a Deus e levando o amor de Cristo adiante. E então, na sua defesa, ele precisa falar a respeito daquilo que ele viu, para que ele estivesse daquela forma. Na sua defesa, ele começa a falar da palavra de Deus, para que aqueles que estavam ali ouvindo entendessem o que tinha acontecido com a vida dele. E ele então começa desde Abraão. E Estevão, ele pregou uma única vez na vida dele. Fala assim comigo: uma única vez. Uma única mensagem foi que Estevão pregou. E Estevão, ele prega, começando por Abraão, falando do patriarca, e passa pelos profetas, fala das profecias. Ele prega a Bíblia inteira, numa única pregação. Ele fala da palavra inteira de Deus, até chegar ali em Jesus, até testemunhar de Jesus, daquilo que Jesus havia feito na vida dele, e da obra que o Espírito Santo havia feito na vida dele. Ele prega a palavra inteira, de uma única vez. E todo o que acontece aqui na frente desse texto é a pregação e o testemunho de Estevão, é a defesa dele por causa daquilo que estavam falando contra ele. Pela palavra de Deus ele se defende, pela palavra de Deus ele usa a sua defesa, ele faz a sua defesa. Usando da palavra de Deus, ele se defende das acusações que estavam fazendo contra ele. Mas, ainda assim, aqueles homens não gostaram do que ele estava falando. Aquele povo resistia ao Espírito Santo. E Estevão chama a atenção daquelas pessoas, porque eles resistiam ao Espírito Santo. E o que é resistir ao Espírito Santo? É não permitir que o Senhor faça a obra que precisa ser feita na nossa vida. É não dar lugar para Deus trabalhar na nossa vida. É nós rejeitarmos a palavra que está sendo pregada. É nós rejeitarmos aquilo que Deus está nos dando. É nós falarmos não à correção. É nós falarmos não para o alimento que é servido. É nós falarmos não para as instruções que vêm do alto. É nós rejeitarmos. É nós recusarmos. Isso é resistir ao trabalhar do Espírito Santo. Fala comigo assim: deixe o céu aberto. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deixe o céu aberto. Deixe o céu aberto. Fala para quem está do seu lado: deixe o céu aberto. Fala para essa pessoa aí: deixe o céu aberto. Deixe o céu aberto.
E Estevão, pregando, com todo amor, todo cuidado, com toda a destreza do conhecimento na palavra, ele chega então ao nível de correção. Fala para aqueles homens que estavam ali: parem de resistir ao Espírito Santo. Parem de resistir ao direcionamento de Deus. Parem de resistir àquilo que Deus está orientando. Jesus havia falado na sua palavra, nas suas declarações, a respeito de que nós veríamos os céus abertos. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 51. Abra lá. O que diz ali? João capítulo 1, versículo 51. Diz assim: e acrescentou: em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, que vocês verão o quê? O céu aberto. Vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Jesus declarou que nós veríamos o céu aberto. Mas o que significa o céu aberto? Jesus, quando ele morreu, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, tirando todas as barreiras que nos impediam de nos achegarmos a Deus, derrubando a barreira que existia para que nós, seres comuns, tivéssemos acesso direto ao Pai. E nós então veríamos o céu aberto. Foi uma promessa que Jesus fez para quem? Para os seus filhos. Jesus fez a promessa para aqueles que eram filhos. Não foi para qualquer um. Fala para quem está do seu lado: não foi para qualquer um. Para aqueles que são filhos. E nós precisamos saber de quem nós somos filhos. Nós precisamos ter uma noção de quem é o nosso Pai. Porque o Pai, Ele abençoa o Filho. O Pai dá tudo pelo seu Filho. O Pai zela pelo seu Filho. E quando nós não sabemos de quem nós somos filhos, nós não somos capazes de desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós não somos capazes de colher, de receber aquilo que Deus preparou para nós. Mas quem é filho? Quem é que é filho? João capítulo 1, versículo 12. Coloca aí, João 1, 12. O que está escrito lá? Diz assim: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então os filhos são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Os filhos são aqueles que declaram Jesus como Senhor de suas vidas. Os filhos são aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses são os filhos. E há algo reservado para os filhos. Há muitas coisas reservadas para os filhos. E às vezes nós, como filhos, não sabemos o que nós temos direito. Não sabemos ao que nós podemos ter acesso. Como filhos, às vezes nós deixamos de lado os nossos direitos. Nós não exercemos o poder de sermos filhos. E nós precisamos saber a nossa identidade. Nós precisamos exercer a nossa identidade. E como é que nós exercemos a nossa identidade? Como é que nós sabemos quem nós somos?
Conhecendo a nossa história, conhecendo quem foi que nos resgatou, conhecendo quem foi que nos chamou, conhecendo a Jesus, sabendo que Ele é o autor da nossa vida, o consumador da nossa fé. É Jesus quem transforma, é Jesus quem faz, é Jesus quem te dá o direito. E quando nós não sabemos dessas coisas, nós não usufruímos daquilo que Deus nos conquistou para nós. Nós não usufruímos daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós deixamos de lado aquilo que Deus conquistou para nós. E é a mesma coisa do filho ingrato, que não reconhece o pai, e que deixa tudo aquilo que o pai conquistou para ele de lado, que recusa aquilo que o pai quer dar, que não quer receber aquilo que o seu pai quer entregar. Pastor, eu não recuso nada que meu pai quer me dar. Será? Será que a gente não tem recusado? Será que a gente não tem impedido? Será que a gente não tem deixado o céu fechado sobre as nossas vidas, impedindo que as bênçãos, como a chuva, sejam derramadas sobre a nossa vida? Será que nós temos deixado o céu aberto? Será que nós temos feito de tudo para deixar o céu aberto? Nós precisamos nos reconhecer como herdeiros de Deus, como co-herdeiros com Cristo, como filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos adotados, nós somos feitos filhos de Deus pelo Espírito de adoção. E quem foi que conquistou isso para nós? Foi Jesus que conquistou. E nós temos rejeitado. Como nós temos rejeitado? Sabe por que nós rejeitamos? Porque nós rejeitamos o ensinamento, nós rejeitamos a direção que vem do alto, nós rejeitamos a orientação de Deus, nós rejeitamos muitas vezes a correção de Deus. E quando nós somos corrigidos, nós andamos reto. Quando nós somos corrigidos, nós andamos direito. Quantos aqui dirigem? Quantas vezes você já pegou uma estrada? Quantas vezes você já andou numa reta e você está ali segurando a direção? Precisa ficar segurando a direção? Já está na reta, você não podia soltar? Não pode soltar o volante? Pode ou não pode? Não pode. Por quê? Por que não pode soltar o volante na reta? Porque pode perder a direção, não pode? É ou não é? Então, quando nós estamos dirigindo, nós precisamos manter o controle do carro, mesmo estando na reta, mesmo estando tudo alinhadinho, precisa manter a mão ali no volante. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer conduzir a nossa vida, mesmo nós andando reto, mesmo a gente andando direito. Ele não solta a direção, Ele está ali, nos guiando, para que a gente continue andando certinho, para que a gente continue andando direito. E nós precisamos nos enxergar como filhos de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Fala mais alto. Fala assim: eu sou filho de Deus. Mas ser filho de Deus tem o seu preço. Tem o seu preço. E Jesus, Ele pagou um alto preço por ser filho de Deus. Abra sua Bíblia, ainda no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 7. Os judeus responderam: temos uma lei,
E segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ele deve morrer, porque ele é filho de Deus. Ele deve morrer, porque ele foi feito filho de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Então, a nossa vida, ela é preparada para a morte. Meu Deus, pastor, não quero morrer. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Não é verdade, irmãos? É ou não é? Por quê? Não está na hora? Deixa para morrer quando chegar a hora. Por que antecipar esse treco? Vamos viver. E viver aquilo que Jesus declarou que nós viveríamos. O melhor dessa terra. Mas pastor, se eu sou filho de Deus, eu estou destinado à morte? Como é isso? Porque a partir do momento em que você é filho, você incomoda. A partir do momento em que você é filho, você está incomodando. Você incomoda principalmente Satanás, porque ele sabe que aqueles que são filhos de Deus não vão com ele para o inferno. Ele sabe que os que são filhos de Deus não vão receber a condenação do inferno. Ele sabe que aqueles que são filhos de Deus vão para um caminho que ele gostaria de ir, mas ele não pode, que é a eternidade. É viver ao lado do Senhor. Ele não pode. Mas quem é que pode intentar contra os filhos de Deus? Quem é que pode se levantar contra os filhos de Deus? Quem é que pode se levantar contra você que serve ao Senhor? Mesmo que alguém se levante contra você, mesmo que a morte sobrevenha sobre a sua vida, ainda assim, você sairá vitorioso no Senhor. É difícil dar glória a Deus nessa, né? Pastor, eu não quero morrer. Ninguém quer. Mas mesmo que a morte venha contra a minha vida, eu sei que eu vou sair vitorioso, porque eu estarei nos braços do Pai. Nós cantamos aqui um louvor com todo o nosso pulmão, com toda a nossa força. Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Será que quando as circunstâncias mais difíceis vierem, a gente vai continuar louvando ao Senhor? Será que quando a dor mais forte vier sobre a nossa vida, nós vamos continuar louvando ao Senhor? Será que quando os pesadelos vierem assombrar a nossa vida, nós vamos continuar louvando ao Senhor? Será que nós vamos louvar a Deus acima de todas as coisas? E eu me lembro que nos momentos mais tenebrosos da minha vida, nos momentos mais difíceis da minha vida, e eu sabia que Deus estava me preparando, eu tinha a certeza que Deus estava cuidando de mim, eu tinha a certeza que o Pai estava comigo, porque eu havia falado, eu havia conversado com Deus, eu havia feito um combinado com Ele. Eu falei: Senhor, a minha vida está um marasmo, está tudo muito redondinho, está tudo muito certinho, as coisas não acontecem, nada muda. Senhor, eu quero que a minha vida seja maior do que isso, eu quero ser melhor do que eu sou, Senhor, eu quero te servir ainda mais, eu quero ver o Senhor de perto, eu quero te conhecer de perto. E aí eu falei, Deus, o que for necessário o Senhor faz, mas faz eu saber que o Senhor está comigo.
Se vier a dor, Pai, faz eu saber que é o Senhor que está cuidando de mim. Faz eu saber que é o Senhor que está me moldando. E quando vieram as dores, e vem o tempo da dor, quantos aqui nunca passaram por nenhuma luta, irmãos? Quantos aqui nunca passaram por uma dificuldade na vida? Quem aqui já passou por momentos tenebrosos na vida, levanta a mão. Meu Deus, Deus estava lá ou não estava? Deus estava contigo ou não estava? E eu me lembro dos momentos mais difíceis da minha vida, dos momentos mais tenebrosos, de eu cantar esse louvor, e com o coração esmagado, com a minha alma sangrando, eu falava: Senhor, eu te louvarei, eu continuarei te louvando, Deus, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Não importam as circunstâncias, eu vou adorar o Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu lia o que estava lá em Romanos, o que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós fomos entregues para a morte todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós somos entregues para morrer. Todos os dias. Todos os dias. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A morte estava destinada a nós, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E é por isso que nós não somos consumidos. E para finalizar, o que aconteceu com Estevão, em Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 54. Depois de ouvirem toda a pregação de Estevão, ficaram com o coração cheio de raiva, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Estevão pregou uma única vez, uma mensagem completa. O amor de Cristo foi apregoado naquele dia.
aqueles homens possessos rangiam os dentes, porque Estevão chamava a atenção deles, porque Estevão corrigia eles, porque Estevão chamava eles à conversão verdadeira. E eles então começaram a apedrejar Estevão. E é o único momento na palavra de Deus que fala algo a respeito do que Estevão viu. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está assentado à destra, à direita de Deus Pai. Onde você olhar na Bíblia, diz que Jesus está à direita de Deus Pai. À direita, assentado, num alto e sublime trono, à direita de Deus Pai. Mas Estevão, ele olha para o céu, ele olha aos céus, e ele vê Jesus de pé, à direita de Deus, falando: filho meu, pode vir, eu estou te esperando. Filho meu, sou eu que te sustento, fica firme até o fim. Jesus se coloca de pé, à direita de Deus, para receber Estevão nos braços. E Estevão se coloca de joelhos e fala: Deus, recebe o meu espírito. Senhor, não impute sobre eles este pecado. Eles ouviram a tua palavra. E ali é o fim da vida de Estevão, um servo do Senhor. Mas o que Estevão estava fazendo? Os céus se abriram naquele momento. Igreja, o céu se abriu naquele momento. E sabe para quem que o céu estava se abrindo? Para um jovem que estava ali, chamado Saulo. Para aquele jovem chamado Saulo, conhecido como Paulo, o Saulo de Tarso. O céu estava se abrindo para aquele jovem, que teria um encontro fabuloso, sobrenatural com Jesus. E que seria considerado, e até hoje é considerado, o maior dos apóstolos. Irmãos, o que você precisa fazer para que o céu se abra para a sua vida, para a sua casa? O que você precisa fazer para que o céu se abra para você, para a sua família? Você precisa brilhar a luz de Jesus por onde você for. Você precisa falar do amor de Jesus, viver o amor de Cristo por onde você for. Ter coragem de fazer aquilo que Jesus quer que você faça, sem medo. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia.